Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero encerrar uma tag que eu aderi já faz um tempo de um canal que eu gosto muito e recomendo também, que é o Literapia e uns buquês de etc. de uma psicóloga formada em letras chamada Laura. E lá ela, a cada estação do ano, sugere 3 ideias para que nós busquemos nas nossas leituras livros que tivessem a ver com a estação do ano daquele momento. No caso, estávamos no outono, já acabou o outono, já estamos no inverno, ela já sugeriu 3 novas ideias e eu já estou lendo o primeiro livro referente a essa nova tag, mas daqui a pouco chego lá. Pois bem, referente ao outono, ela tinha dado 3 ideias. Um livro que tivesse um fruto, um alimento, algo que fosse colhido, tanto na capa ou no título. E nós fizemos aqui a leitura e o vídeo de O Feijão e o Sonho, de Origens Lessa. Vou deixar o link aqui no card, caso você seja novo e não tenha visto o vídeo ainda. A segunda ideia era um livro que fosse sorteado entre todos o que nós temos. Porque às vezes o fruto já está maduro e está ao alcance da nossa mão. Basta pegar. E, entre todos os livros que eu tenho, o sorteado foi Memória de Elefante, de Antônio Lobo Antunes. Vou deixar o link aqui no card também. E a terceira ideia era um livro do qual nós achamos que vamos colher bons frutos. Bom, essa ideia aqui para mim foi a mais simples de todas, porque na verdade toda leitura que eu faço, eu já acho que eu vou colher bons frutos. Às vezes eu me engano, mas geralmente não. E o livro escolhido foi um livro de filosofia contemporânea, pela primeira vez no canal. Eu já fiz um vídeo sobre Nietzsche, Friedrich Nietzsche, grande filósofo alemão, o meu preferido. Eu fiz um vídeo sobre 10 máximas, vou deixar o link no card aqui também, 10 máximas além do bem e do mal. Também já fiz um vídeo sobre Voltaire, filósofo francês, mas sobre os seus contos. E lá é um livro bem pequenininho assim, tá ali atrás. Tá aqui, ó, calma aí. Aqui, esse é o livrinho. É uma coleção essa aqui, gente. Eu tenho outros 3 livrinhos e tem mais ainda. Falta comprar, vou deixar aqui. Eu fiz um vídeo sobre esse livrinho de contos dele. E agora eu trago um filósofo contemporâneo, assim, muito discutido, que é o Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano com cidadania alemã. Esse é o segundo livro dele que eu leio, mas o primeiro eu não fiz vídeo, que na época não tinha canal ainda. O primeiro que eu li foi o Sociedade do Cansaço. E hoje a nossa conversa é sobre a Sociedade da Transparência. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não sou formado em filosofia, não sou professor de filosofia. Então, eu só vou apresentar algumas ideias que eu colhi nesse curtíssimo livro. Aliás, todos do Byung-Chul Han são curtinhos. Assim, se eu não me engano, todos são da editora Vozes também, sempre de bolso. Mas não se engane, por mais que sejam curtinhos, pequenos, são livros condensados. Há muitas ideias aqui. E como eu não sou um especialista, eu apenas vou apresentar algumas delas. Então hoje, pela primeira vez em muitos anos, muitos anos não, em muito tempo, eu acho que o vídeo de hoje vai ser curto de verdade, hein? Mas, afinal, sobre o que é que fala a Sociedade da Transparência? É o seguinte, o Byung-Chul Han vai dizer que essa sociedade em que vivemos, a sociedade contemporânea, é uma sociedade que as pessoas cada vez mais cobram uma das outras informações, evidências, provas, históricos, transparência. Mas o Byung-Chul Han é filósofo, ele vai pensar dialeticamente, com ideias opostas. Então ele vai pensar o seguinte, bom, mas por que as pessoas cobram tanto
umas das outras? É porque, no fundo, se eu quero que você me demonstre, evidencie, prove alguma coisa, é porque a sociedade da transparência, na verdade, é a sociedade da desconfiança. Meus amigos, já começa assim. Acontece que todos nós temos as nossas vidas também no âmbito privado, na esfera privada, que, aliás, a sociedade da transparência quer acabar. Na verdade, já está acabando. E isso é um grande problema. Em segundo lugar, as pessoas não apenas cobram uma das outras, como também se autoexploram, se autoexpondo em todo lugar, gratuitamente. Inclusive, esse próprio vídeo é um exemplo. Todos os vídeos do YouTube são exemplos. Nós nos expomos parte da nossa casa, parte da nossa ideia, parte do que nós sabemos, parte do que nós não sabemos. Tudo isso gratuitamente. E se a gente se expõe como se fosse mercadoria, a gente está se vendendo e comprando imagens. E isso é muito caro para o Byung-Chul Han, que vai falar que a sociedade cobra cada vez mais informações, dados, imagens, quando, na verdade, na maioria das vezes, essas informações não revelam o que pretendem revelar. Porque tudo tem um lado oculto, inclusive nós mesmos. Há parte de nós que nós nem conhecemos. Eu vou ler alguns trechos aqui e vocês vão perceber não só apenas a linguagem do Byung-Chul Han, como essas ideias também. Logo no comecinho, ele diz assim, que em nome da transparência, a sociedade exige a eliminação total da esfera privada, que ela deve levar a uma comunicação translúcida e repousa sobre inúmeros equívocos, porque o ser humano sequer é transparente para consigo mesmo. Ou seja, a gente sempre tem os nossos próprios segredos. E mais para frente, ele continua. O id permanece amplamente oculto no ego. Aqui ele está falando de psicologia, aquela repartição muito conhecida entre id, ego e superego, em que o id são as vontades mais íntimas, mais interiores do ser humano, que está sempre oculto. O id está sempre oculto dentro do ego, que está dentro do superego. E por aí vai. Mas, aparentemente, e essa palavra eu não utilizei à toa, porque aparente é algo que está mostrado. Aparentemente, a sociedade da transparência acha que pode revelar tudo por aí. Bom, um pouquinho mais atrás, falando ainda sobre a questão de você ter uma vida privada, é dito assim: a alma humana necessita naturalmente de esferas onde possa estar junto de si mesma, sem o olhar do outro. Pertence a ela uma impermeabilidade. Uma total iluminação iria carbonizar a alma e provocar nela uma espécie de burnout psíquico. Aqui ele está falando da nossa necessidade de estar sozinho, coisa que na sociedade da transparência é cada vez mais impossível, porque há sempre câmeras, algoritmos, pessoas observando, nós mesmos nos revelando por aí, o que é um grande problema. Esse desnudar, revelar, mostrar tudo às claras, coisa que o Byung-Chul Han vai chamar de pornográfico. E não é no sentido de filme, de revista, nada disso. De algo imoral, feio, algo que deve ser escondido. Não, algo que deve ser escondido até tem. Que ele vai dizer que há coisas da nossa vida que devem existir dentro do mistério, dentro das sombras. E a sociedade da transparência tenta mostrar às claras, tirar o véu de tudo. E ele chama isso de pornográfico. É você colocar a verdade, entre aspas, diante dos olhos. Não há mais mistérios. Não há mais rituais. Ele vai falar sobre rituais lá no final. A sociedade cada vez é mais acelerada. Os rituais são demorados. Daqui a pouco chego lá. Mas ele vai falar justamente sobre isso. Que tudo é imediato. Tudo deve ser mostrado rapidamente. A nossa sociedade, uma das características dela é ser cada vez mais veloz. Tudo deve ser mostrado aqui e agora, de maneira
não complexa, de maneira, não vou dizer mastigada, mas de maneira simples, superficial. Tudo isso assim está interligado entre os capítulos aqui, tá? Porque eu vou ler para vocês o título dos capítulos e vou dar uma ou outra palavrinha. Vocês vão perceber que está tudo amarradinho, de maneira que eu, Carlos Siqueira, assim como quando eu li A Sociedade do Cansaço, eu achei o Byung-Chul Han um pouco repetitivo, mas é porque tudo está concatenado. Então, vou ler para vocês o título dos capítulos. 1. A Sociedade Positiva. O que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer que antigamente, século passado e séculos anteriores, a sociedade era negativa. Não é que ela era pessimista, não é nada disso. É que existia ordens. E essas ordens, essas leis, elas negavam muitas coisas. Enquanto hoje, as pessoas estão abertas para tudo. Eu quero ser positivo, eu aceito qualquer coisa. Tudo é otimizado. Inclusive, nessa questão que eu falei da pornografia, tudo gira em torno de eficiência, otimização, performance. Então, sociedade positiva, ele vai dar um contexto geral sobre a nossa sociedade atual. Aí depois a sociedade da exposição, que a gente já estava conversando aqui. Tudo é exposto, como se fosse propaganda, como se fosse mercadoria. Perceba, mercadoria, pornografia, como tudo está interligado, os termos. Depois a sociedade da evidência, tudo deve ser mostrado, provado. Ele vai falar sobre essa enxurrada de informações que chega a cada momento, buscando uma transparência que na verdade não existe. Só deixa as coisas mais turvas. Mas depois eu volto aqui. Essa é a sociedade da aceleração. Há outros tópicos aqui, depois eu volto. Em seguida tem a sociedade da intimidade. E aqui de novo eu retomo a dialética filosófica, porque ele vai dizer que a sociedade da transparência acha que é a sociedade da intimidade, quando na verdade não é. Por quê? Se você mostra por dentro como são as relações, você não está criando intimidade. Não há espaço íntimo quando é mostrado, há espaço público. Então, na verdade, a sociedade da transparência acaba com a sociedade da intimidade. Em seguida, a sociedade da informação, de novo, né, essa questão, percebe que é um pouco repetitivo? Depois a sociedade do desencobrimento, tudo a ver, tudo concatenado aqui. E por fim, a sociedade do controle. Como que essa transparência é a ordem do dia? É uma coisa obrigatória e que a gente pode pensar como tem gente que desconfia de pessoas que não usam redes sociais. Nossa, você está saindo com uma pessoa que não tem Instagram, não tem Facebook. Como é que você vai saber o que ele faz, o que ele está fazendo, o que ele já fez? Percebe a desconfiança? Tudo aqui está interligado. Pois bem, agora eu vou voltar para onde eu estava falando, que eu acabei me desviando. Pois bem, a partir de agora eu vou ler alguns trechos da obra e vou fazer breves comentários, tá? Então lá na página 35, ele vai dizer assim: o problemático não é o aumento das imagens em si, mas a coação icônica para tornar-se imagem. Tudo deve tornar-se visível. O imperativo da transparência coloca em suspeita tudo que não se submete à visibilidade. E é nisso que está o seu poder e a sua violência. É aquilo, o problema dessa sociedade aqui é que ela não apenas cobra, como ela impõe que o outro se mostre, se revele. Aqui que está a violência, o autoritarismo dessa sociedade. E aí mais para frente eu separei outro trecho aqui interessante. A complexidade retarda a velocidade da comunicação. E a hipercomunicação anestésica, para acelerar-se, reduz a complexidade. Interessantíssimo isso aqui. Porque assim, é algo que eu sempre falei na vida pessoal. As coisas complexas, elas não são imediatas. Você demora para aprender. Mas a sociedade da transparência, ela cobra as coisas cada vez mais rápido.
E se as coisas precisam ser rápidas, elas precisam ser menos complexas, mais fáceis, mais digeridas. Então você olha para as redes sociais, por exemplo, e vê lá que o Twitter só deixa você utilizar tantos caracteres. Um texto que passa de um parágrafo já é textão. Os vídeos, e aqui eu posso falar de mim mesmo, os vídeos que passam de 15 minutos são menos vistos porque fogem do padrão. E o padrão é sempre superficial. Então você percebe que na sociedade da transparência, que é uma sociedade de imagem, que é uma sociedade padronizada, tudo é superficial, tudo é simples, tudo é raso. E isso é preocupante. E eu, que trabalho em escolas, né, eu lembro de uma palestra que eu assisti do Mário Sérgio Cortella, também filósofo, professor de filosofia, e em alguma palestra, eu não lembro qual, ele diz assim, que por que as aulas têm, ou tinham, né, que agora pelo menos aqui em São Paulo as aulas têm 45 minutos, mas por que as aulas tinham 50 minutos? Porque 50 minutos, segundo os estudos, era o tempo em que uma criança conseguia manter a atenção numa única coisa. Depois ela se distraía. E também 50 minutos era o tempo em que durava um programa de televisão. A televisão que sempre foi muito influente na sociedade de aparências, de imagens e por aí vai. Pois bem, hoje é dito que as pessoas, as crianças, os adolescentes só conseguem manter a atenção por 15 minutos ou menos. E a gente sabe que a televisão, que exerce menos influência hoje em dia, hoje o que mais influencia é a internet, os blocos de televisão, antes de se ter os blocos de programas, antes de ter um comercial, dura mais ou menos 15 minutos. E você também sabe que o padrão do YouTube é mais ou menos de 15 minutos. Passou disso, tem menos audiência. E aí você olha para essa sociedade, essas crianças que crescem hoje, achando que um texto que tem mais de um parágrafo é textão, em que os vídeos mais populares são os status do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do TikTok, do Kawaii e por aí vai. Vídeos curtíssimos, de segundos, 1 minuto. Então você percebe o problema que nós estamos inseridos nessa sociedade cada vez mais imediatista. Perceba como tudo no livro está interligado. E estamos falando de vídeos, questões de imagens. Então está tudo concatenado. E é isso. E é uma pena. A complexidade retarda a velocidade. Meu amigo, se você quer ser profundo, não tem jeito. Isso vai requerer paciência, tempo. Se você quiser melhorar em algo, não vai ser agora, vai demorar. Mas a sociedade é cada vez mais imediatista. Meus amigos, um grande problema. Vou ler outro trechinho que eu separei aqui. Ainda falando sobre imagens, lá na página 41, o Byung-Chul Han diz: a fantasia é essencial para a economia do prazer. Um objeto apresentado desvelado desliga essa economia, e somente um recuo e uma retirada do objeto podem acendê-la novamente. Então, de novo falando sobre algo visual, aquilo que você já conhece, aquilo que foi tirado do véu, tira a sua curiosidade. E aqui de novo a gente comenta lá sobre a pornografia, que tem muita gente que perde o interesse nas relações sexuais porque já está anestesiado pela quantidade, pela enxurrada de imagens que já viu. E aí como é que você retoma o prazer? Tirando as imagens da pessoa. E aí depois a pessoa busca, porque é aquilo, né? Você busca o que você não tem. Mas numa sociedade abundante em imagens, em vídeos, em informações, em dados, fica difícil. Pois bem, mais um texto, um excerto que eu separei aqui. Deixa eu me achar. Aqui, essa aqui é muito interessante, que o Byung-Chul Han também faz reflexões sobre as palavras, sobre a etimologia das palavras. E aí lá na página 82 ele vai dizer assim: originalmente, pessoa, em latim persona, significa máscara, dando um caráter,
uma forma e uma configuração a voz que tua por intermédio dela. A sociedade da transparência, enquanto sociedade da revelação e do desnudamento, trabalha contra qualquer forma de máscara, contra a aparência. Então as pessoas estão despersonalizadas, porque pessoas já vêm justamente de persona, que é máscara, e na sociedade da transparência é cobrado que se tirem as máscaras, o que é uma utopia, é uma mentira, é uma ilusão. Quando a gente mostra um lado de uma coisa, a gente esconde o outro. Estou mostrando aqui a minha parte, como se fosse um espelho, mas não estou vendo as costas. Então, a sociedade da transparência é uma sociedade que se engana. Mais para trás ele vai mencionar o Nietzsche também. Já fiz vídeo sobre o Nietzsche. É o Nietzsche que fala que todo ser superior cria a sua própria máscara. Bom, uma hora eu posso fazer um vídeo só sobre o Nietzsche, mas que ele menciona aqui outros filósofos também, tá? É um livro cheio de referências. Ele menciona o Baudrillard, acho que é o Walter Benjamin, não lembro o que mais, mas ele menciona uma galera aqui. Pois bem, mais um trecho que eu separei aqui. Esse aqui eu vou até gravar no próximo take, não, vou gravar nesse mesmo. Esse aqui eu achei magistral. Que ele vai falar sobre Platão, sobre a caverna de Platão e a sua sociedade, né? Esqueci a palavra exata que ele fala. República, a sua república. Ele vai dizer assim que a sociedade da transparência é uma sociedade sem poetas, assim como a sociedade do Platão. Sem sedução, sem metamorfose. É, pois, o poeta que produz as ilusões cênicas, as formas aparentes, os sinais rituais e cerimoniais, contrapondo-os aos fatos desnudos, hiperreais, os artefatos e antifatos. Isso aqui eu achei interessantíssimo, porque se a gente pensa na falta de popularidade da poesia, dos poetas, nessa sociedade atual, que é a sociedade da transparência, e aqui ele coloca, né, que a sociedade da transparência é uma sociedade sem poetas, sem sedução. Por quê? Porque o poeta, ele não fala numa linguagem imediata, ele fala numa linguagem complexa, por mais que a poesia pareça simples, às vezes. Então, numa sociedade que quer tudo imediato, imediatista, o poeta é mal visto, porque ele fala como se as suas palavras tivessem um véu, estivessem escondendo um sentido. E as pessoas, os cidadãos da sociedade da transparência, eles são desconfiados. O que é que esse cara está escondendo? Eu não estou entendendo a sua linguagem. E em vez de tentar entender, melhorar, lembre-se, tudo que é complexo, é profundo, requer tempo. Não, a sociedade da transparência rejeita, rechaça o poeta, a poesia, que hoje nós vemos tão impopular, infelizmente. Inclusive, já vou deixar aqui posto que o vídeo da semana que vem vai ser sobre poesia, hein? Aguarde. Vai ser um vídeo temático. Vou escolher um teminha e vou apresentar, no mínimo, 4 poemas sobre tal tema. Já está dito, hein? Aliás, falei que esse vídeo ia ser curto. E não foi. Pois bem, então isso aqui eu achei genial. É o poeta que produz ilusões cênicas. A sociedade da transparência não quer ilusão, embora seja dialético, porque ela se auto-ilude. Ela não quer ilusões, ela quer tudo às claras. É o poeta que produz as formas aparentes, rituais. Eu já tinha mencionado os rituais, que antigamente nós tínhamos muitos rituais. Mas rituais demandam tempo. Rituais demandam segredos, né? Há tudo ali uma coisa simbólica. E a sociedade da transparência não gosta disso. Rechaça, joga de lado. Ela quer as coisas pornograficamente, sem véu, diretamente na vista dos olhos. E quem perde é ela mesma, né? Bom, vou ler aqui o último trecho que eu separei, que já está no finalzinho, que acho que é uma síntese
da obra, que ele diz assim: a sociedade de transparência é uma sociedade da desconfiança e da suspeita, que, em virtude do desaparecimento da confiança, agarra-se ao controle. Então você vê, né, por todo lugar, câmeras, análises, dados, vigência de históricos, etc. A intensa exigência por transparência aponta precisamente para o fato de que o fundamento moral da sociedade se tornou frágil, que os valores morais da honestidade e da sinceridade estão perdendo cada vez mais importância. No lugar da instância moral pioneira, aparece a transparência como novo imperativo social. Não. Voltei no outro dia de novo essa história. Só para dar um recado que eu sempre me esqueço de dar e que, por isso mesmo, me faz um mau youtuber. Que é o seguinte, pessoal, se vocês comprarem qualquer coisa no site da Amazon, através dos links que eu deixo na descrição, vocês não pagam nada a mais por isso e me ajudam com uma pequena comissão relativa ao valor do item que vocês pegarem ou vierem a pegar. Esse é o recado que eu sempre esqueço de dar. Mas, já que estou aqui, aproveito e peço like, dê uma curtida, não custa nada a mais para vocês e ajuda nós, criadores de conteúdo. Inclusive, isso está amarrado com o tema do Byung-Chul Han, em que ele vai falar que nessa sociedade da transparência, na sociedade do cansaço, na sociedade contemporânea, na sociedade que ele chama positiva, tudo gira em torno de likes, de sims, de afirmações. A negação, ela é rechaçada, ela é negada. Interessante, né? A negação da negatividade. Meus amigos. E ele até comenta aqui que é muito significativo que até hoje o Facebook se negue a criar o botão do dislike, porque isso faria muito mal para as pessoas que não podem receber um não. Elas já estão acostumadas com o sim. E a gente pode pensar no YouTube também, que a gente até pode dar o dislike, mas hoje não aparece mais a quantidade de dislikes que um vídeo recebeu. Aparece para nós, criadores de conteúdo, e só se entrar lá nas configurações e ver, do que assim, diretamente só aparece os likes. E aí a gente olha para a sociedade em que vivemos, essa geração atual da qual fazemos parte, em que as pessoas se frustram muito facilmente. As pessoas, tudo precisa ser na hora que elas querem, do jeito que elas querem, e se existir um não, uma negação, elas ficam deprimidas com muita facilidade. A gente sabe que o mal do século, pelo menos o pessoal chama, é a depressão. Né? As pessoas não conseguem mais lidar com o negativo. Por que será? Meus amigos, fica aí a reflexão. E fica aqui o recado também, hein? Bom, tem algumas páginas além desse trecho que eu li, mas eu não vou falar não. Esse foi o vídeo de hoje sobre a sociedade da transparência. Como nós vimos, uma sociedade autoritária que cobra transparência dos outros, que não apenas cobra, como se autoexplora, se autoexpondo gratuitamente. Uma sociedade que, infelizmente, se tornou pornográfica no sentido de que os mistérios estão diminuindo, a intimidade está diminuindo porque também está sendo exposta. Uma sociedade cada vez mais imediatista, uma sociedade que anseia por informações achando que isso vai evidenciar alguma coisa, quando na verdade não evidencia nada. Uma sociedade que está sufocando os próprios cidadãos. E muitos fazem isso assim com alegria. Meus amigos, esse foi o Byung-Chul Han, apenas algumas ideias presentes nesse livrinho curtíssimo, tá? Eu não sou professor de filosofia, não sou formado na área. Se alguém é formado e percebeu que eu falei alguma besteira, pode dizer nos comentários que depois eu faço uma errata, porque nós temos que ter humildade em saber que não sabemos tudo, que podemos sempre aprender mais. E é isso, não sou formado na área, só apenas apresentando algumas ideias, algumas opiniões, o meu entendimento sobre esse livrinho aqui, que eu gostei bastante, Sociedade da Transparência. Achei um pouco repetitivo, algo que eu já tinha notado nesse outro livrinho aqui, A Sociedade do Cansaço,
tá? Uma coleção. Tem outros títulos que eu pretendo ter também, do Byung-Chul Han, um filósofo necessário, um filósofo que faz assim análises certeiras sobre a nossa contemporaneidade. E esse foi o vídeo de hoje, esse foi o último vídeo também sobre a tag do outono. Mais para frente eu farei a tag do inverno. Já comecei a ler o primeiro livro, estou gostando bastante, mais uma hora eu chego lá. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Esse foi o Byung-Chul Han, Sociedade da Transparência, um livrinho curto, mas forte, crítico e não tão fácil, tá? Eu falei só sobre alguns trechos aqui, mas ele tem alguns conceitos próprios. Eu discordo de uma ou outra coisa posta aqui. No final do livro ele começa a fazer algumas referências, algumas citações, inclusive em inglês. Então se você assim não tiver muito conhecimento da língua, vai ter que procurar um dicionário, porque não tem tradução embaixo. E é isso, a linguagem não é tão difícil, mas também não é tão fácil não. Mas uma leitura que eu recomendo, uma leitura necessária. É isso. Falei demais, Byung-Chul Han, espero que tenham gostado. Se gostaram, já falei os recados aqui. Até a próxima. Belo não é o brilho instantâneo do espetáculo, do estímulo imediato, mas o pós-luzir silencioso, a fosforescência do tempo. Bonito isso, né? Não sabe o que é fosforescência? Vai procurar no dicionário. Não, você sabe que eu estou aqui com a camisa do Engenheiros do Havaí, e o dono, o líder, o baixista, o vocalista, o cara já foi guitarrista também, o cara toca sanfona, acordeon, o cara toca tudo. Humberto Gessinger, gênio da música brasileira, ele teve uma outra banda chamada Pouca Vogal, e lá existe uma música chamada Além da Máscara, que me lembrou quando eu estava lendo isso aqui, porque a Sociedade da Transparência, ela tenta tirar a sua máscara, ela não deixa você fantasiar-se. E aí essa música Além da Máscara tem um trecho que diz assim: agora que tudo está exposto, a máscara e o rosto trocam de lugar. Meus amigos, cuidado, viu? Cuidado com quem quer arrancar a sua máscara. Qual é a aparência dessa pessoa? Quer dizer, como ela se aparenta? Meus amigos. Não, e eu estou aqui fazendo propaganda gratuita de uma banda que nem existe mais, da minha própria ignorância, mostrando parte do meu espaço íntimo, que não é mais íntimo, já é público, porque eu estou mostrando para vocês. E eu pergunto, dá para confiar em alguém que mostra parte do seu espaço íntimo para todo mundo? Você confia numa pessoa que nem essa? Eu é que não devo confiar em você, seu curioso safado. Não quero saber. Agora minha vida vai girar em torno de likes. Se eu não receber 100 likes nesse vídeo, eu vou parar de fazer vídeos, hein? Até parece, não consigo nem 30 likes.